Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Soberano Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa hora da madrugada. E humildemente, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós. Colocamos o nosso coração diante de Ti, como mendigantes que somos, Senhor, necessitados da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Tu conheces, Senhor, o coração e a vida de cada um de nós. Conheces as nossas mazelas, mas Tu conheces também o desejo profundo que há em nós, de que Tu sejas adorado e glorificado. Eis-nos aqui, Senhor, a fazer a Tua santa vontade. Meu irmão, minha irmã, estende a sua mão agora para Jesus aqui, diante do Santíssimo Sacramento. Ouça o Senhor te convidando. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, estenda a sua mão com toda a fé, dizendo: eu estou aqui, Jesus. Isso, abra sua boca, diga bem forte: eu estou aqui, Jesus. Estou aqui, Jesus. Eu ouvi Teu chamado. Eu ouvi o Teu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Realiza em mim hoje Realiza em mim hoje a Tua obra, a Tua obra. tudo aquilo que são desígnios Teus Tudo aquilo que são desígnios Teus. a meu respeito. A meu respeito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Jesus faz esse convite a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Hoje o tema que aqui nos cabe refletir nessa hora das 24 horas de oração que vamos viver é justamente essa paz que vem da oração. Quem aqui acredita no poder da oração? Levanta o braço, deixa eu ver. Pois nós acabamos de cantar isso, né? Nós acreditamos no poder, que tudo pode ser mudado. E nós cremos que uma vida de oração sólida é uma vida em paz. Vou repetir: não uma vida longe de problemas, não uma vida isenta de dificuldades, mas uma vida em paz. Pode acontecer de algum dia alguém ter te dito isso, de que você viria para a igreja ou começasse a rezar e tudo ia ser do seu jeito e não ia ter dificuldade nenhuma, acabaram os problemas. Disseram para você uma mentira. Ao contrário, Jesus falou: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Foi ou não foi? Jesus enganou a cada um de nós, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas em cada situação da nossa vida Ele estará presente. E é isso que nós queremos hoje, lendo a palavra de Deus. Nessas 24 horas nós queremos aprender do próprio Deus. Eu tenho certeza que esse tema da paz inspirado, Deus inspirou o Padre Reginaldo, toda a equipe do Santuário, TV Evangelizar. Esse tema da paz é um tema que todos nós desejamos muito, com certeza, né? Nas nossas casas, nas nossas famílias, para o mundo, para a nossa vida espiritual, é um desejo comum. Nós até dizemos muitas vezes isso para as pessoas, quando uma pessoa está fazendo aniversário, ou quem sabe na passagem de um ano, a gente diz para as pessoas assim: olha, tudo de bom para você, seja feliz, não é? Puxa, que eu mais quero que você tenha paz. Às vezes nós elogiamos um lugar, dizemos: nossa, esse lugar traz uma paz, né? Tem uma atmosfera boa, né? Ou alguma pessoa que conhecemos, nós dizemos: essa pessoa, ela traz paz, gosto de estar perto dela, me faz bem porque ela me traz paz. Ou seja, esse tema da paz é um tema que é comum a todos nós, lidamos com ele, com esse tema o ano todo, a vida toda.
Mas hoje, diante de Jesus, o príncipe da paz, nós queremos lembrar que a paz não é somente a ausência de guerras, de contendas, de problemas. Talvez você pode olhar à sua volta e está tudo calmo, mas dentro de você pode estar acontecendo uma guerra. Pode acontecer dessa guerra ser uma guerra interior. Nós estamos falando de uma paz que não vem de fora, e é ótimo que esteja tudo em paz fora, claro, rezamos, lutamos por isso. Agora, acabamos de meditar sobre isso a mais do trabalho, sim, mas a paz que nós estamos hoje querendo buscar é uma presença. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios assim: Cristo é a nossa paz. Capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz isso: Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, na sua carne, derrubando o muro de inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim de dois povos formar um só povo, um só homem novo, estabelecendo a paz. Fala para quem está do seu lado assim: a minha paz, fala forte, a minha paz é uma pessoa, e o nome dela é Cristo Jesus. Diz para quem está do seu lado mais uma vez: a minha paz tem nome, e o seu nome é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que essa paz, que o conhecimento, que a experiência dessa paz é o conhecimento e a experiência de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Você pode estar vivendo tudo bem fora, os filhos estão com saúde, o salário bateu na conta, as coisas estão organizadas em casa, mas se dentro de você, no trono do seu coração, Jesus não for esse Senhor, nada vai estar em paz. Eu falo para você, há 24 anos atrás eu fui ordenado sacerdote, e nesses anos todos eu venho lá da diocese de Petrópolis, do Rio de Janeiro, minha paróquia de Santo Antônio em Teresópolis, uma cidade vizinha a Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Eu digo para vocês, nesses anos todos, pelas paróquias onde passei, onde vivi, os anos de estudos, mais de 20 anos ensinando aulas no seminário ou na universidade, nesses anos todos atendendo pessoas, encontrei muitas pessoas que chegavam perto de mim dizendo isso: padre, eu não sei o que está acontecendo, falta alguma coisa, está tudo organizado fora, mas sei lá, falta alguma coisa aqui dentro, o que é isso? E muitas vezes eu tive que dar a mesma resposta: o que está faltando aí é uma experiência com o Senhor Jesus. Como que dá mesmo uma receita médica, dizendo: observa isso aqui, entra nesse caminho, se coloca numa vida com Deus, vive uma vida de aliança, e você vai experimentar essa paz. Outras vezes, na minha vida sacerdotal também, inúmeras vezes, encontrando pessoas em situações de muita tribulação, mas vivendo em paz. Pessoas na tormenta de um tratamento de câncer, por exemplo, no leito, fazendo uma quimioterapia pesada, e dizendo: padre, graças a Deus eu estou em paz, eu sei que a luta tem sido grande, as dores, a dificuldade, a medicação, mas eu estou em paz. Outras vezes, situações de tribulações diversas, na área financeira, problema com filhos, eu estou em paz, tenho comungado todo dia, tenho vivido a vida no Santo Terço, tenho obedecido a Deus, estou em paz. O que eu quero dizer com isso é que as mesmas situações aparecem para uns e para outros, mas se Jesus está presente, nós viveremos cada uma delas em paz. Mais uma vez eu vou dizer para você: a minha paz, a tua paz tem nome, e o nome da minha paz
chama-se Cristo Jesus. A sua paz tem nome. O apóstolo Paulo, quando está dizendo isso para nós, ele repetiu isso na carta que ele escreveu aos Filipenses, quando ele está falando de Cristo Jesus, que se submeteu, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Paulo está abrindo o coração aos Filipenses, e já terminando a carta, já no capítulo 4 da carta aos Filipenses, quase no finalzinho da carta, ele vai falando dessa paz que traz alegria. Ele repete isso: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, porque todas as outras alegrias, ela tem os dias contados, mas a alegria que vem de Deus dura para sempre. Ninguém pode te roubar, ninguém. A saúde pode ir embora, as pessoas, o dinheiro pode acabar, mas a alegria que vem do Senhor, ela é para sempre. Ninguém vai poder tirar de você. E Paulo vai dizer que essa alegria, ela produz em nós uma paz que supera todo o entendimento. Meu irmão, preste atenção aqui do que Deus quer te dizer nessa madrugada, nessas 24 horas. Existe uma paz que supera todo o entendimento. As pessoas à tua volta, elas nem vão entender muito e vão falar: eu não sei como é que você consegue ter tanta paz assim, tanta situação problemática à tua volta, e você parece que está numa calmaria. E você vai explicar: porque eu experimentei uma paz que supera todo o entendimento. Você que está em casa, está ouvindo essa palavra, você vai experimentar isso. Seja fiel à tua aliança com Deus. Mesmo que à tua volta, pessoas que você admirava, pessoas que caminhavam com você, pararam no meio do caminho, você vai dizer: o Senhor me chamou, e eu vou ser fiel à aliança. Você vai experimentar na fidelidade essa palavra: a paz que supera todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Repita comigo aqui: a paz de Deus. Quero ouvir vocês. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa paz que supera todo o entendimento, que o mundo não entende, claro, porque o mundo não conhece, mas você sabe de onde ela vem. Sabe ou não sabe, gente? Sim ou não? Porque ela vem de uma pessoa, porque a tua paz tem nome: Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, tomando essa palavra e esse tema lindo, esse tema da paz, o Senhor vai dizendo para nós isso: não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com nada, em todas as vossas circunstâncias, em todas as vossas circunstâncias, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graça. É o Senhor quem está dizendo isso para nós na sua palavra. Vamos dizer para Ele isso: sim, Jesus. Diga comigo: sim, Jesus, eu estou aqui e eu quero te apresentar todas as minhas preocupações. Você tem preocupações, sim ou não? Então apresenta para Ele, diga: eu venho te apresentar todas as minhas preocupações, meus medos, meus cansaços, minhas lutas, pois o Senhor está dizendo para nós isso: apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Essa palavra, irmãos, nos ajuda a entender que tantos outros recursos que nós usarmos serão importantes. Bom, está com problema de saúde, vai no médico, claro, vai tomar remédio, sim, faz tratamento. O Padre Reginaldo falava na missa para nós na abertura, ele lá fez a cirurgia, está tratando, cuidando, claro,
Obedece o que Deus está dizendo. Mas a paz não vem daí. Aí é um caminho. A paz vem de uma pessoa, da comunhão com Deus. Você podia pensar: poxa, eu estou tão angustiado e eu preciso tomar o remédio. Claro, toma o remédio, o médico indicou. Mas a paz não vem daí. Aquele remédio vai ter uma reação química no teu organismo, ok, vai solucionar um momento, uma situação, mas a tua paz não vem daí. Ela é mais profunda. Ela vem dessa palavra da oração que o apóstolo ensinou para nós hoje. Apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas, a ação de graças, porque a paz que supera todo o entendimento, o Senhor vos dará a paz de Deus que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Às vezes, Jesus, Senhor, às vezes essa guerra interior, ela começa aqui no nosso coração, nas divisões do nosso coração. O homem novo, o homem espiritual, ele sabe o que o Senhor pede e ele tem desejos de obedecer ao Senhor. Mas muitas vezes o homem carnal, o homem velho, vai nos puxando para outro lado. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, experimentamos isso. Essa guerra interior, essa guerra no coração, essa guerra nos pensamentos. E é preciso reforçar a nossa vida espiritual. É muito lindo quando nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, que não é contra homens de carne e osso que nós travamos essa batalha, mas contra os espíritos desse mundo tenebroso. Quando a gente começa a entender isso, que a batalha não é uma batalha temporal, carnal, essas muitas vezes se apresentarão, mas essas vêm e vão. Mas a batalha espiritual, a batalha contra os inimigos que não são de carne e de osso, essa batalha acontecerá até o último dia da nossa vida. Nós rezamos em cada Ave Maria assim, nós dizemos: Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã, preste atenção aqui, olha só. Até o último suspiro, meu e seu, nessa vida, nós enfrentaremos essa batalha. Você que está em casa e talvez esteja até com muito sono a essa hora, preste atenção no que Deus está te dizendo hoje. Fica firme nessa batalha. Quando rezamos em cada Ave Maria, que nossa mãe interceda por nós agora e na hora da nossa morte, porque o maligno, ele não está preocupado com a quantidade de pecados que você possa cometer, com a lista que você fizesse e tivesse preocupado com isso ou com aquilo. Ele está preocupado com a sua fé. Ele está preocupado com a sua fé, de roubar a sua fé. E como é que ele faz isso, Padre? Ele começa tirando teu estímulo da oração. Você começa a deixar a oração de lado, a infidelidade começa a ir, já não reza tanto, já não coloca-se diante de Deus como deveria se colocar. Pô, já rezei ontem, hoje não precisa tanto, já fiz isso, já fiz aquilo, Deus sabe, e vai colocando outras coisas no lugar de Deus. O maligno sabe que ele vai te roubando, e vai te roubando das mãos de Deus, a partir do roubo da sua fé, do enfraquecimento da sua fé, de uma fé vacilante, que começa a desconfiar de Deus. Será que Deus está agindo mesmo, hein? Será que Deus é capaz disso mesmo, hein? Será que Deus está me vendo mesmo, é? Será isso, será aquilo? Eu começo a desconfiar de Deus. Ali a minha fé vai sendo minada. Eu começo com a desconfiança, eu
pouco a pouco deixo de rezar, já cometo um pecado e já não me confesso. Depois eu confesso, e vou passando, e vai passando, deixo de comungar. Daqui a pouco vou deixando a minha aliança com o Senhor. Hoje nós queremos entender isso, que na vida espiritual, que a minha vida com Deus não pode ser negociada. Fala para quem está do seu lado, a tua vida com Deus. Fala para quem está do seu lado, a tua vida com Deus não pode ser negociada. Por nada. Ela tem que ter prioridade. Toca com carinho no ombro dele assim, para acordar quem está dormindo, e fala assim: a tua vida com Deus tem que ter prioridade. Senão a tua fé vai sucumbir. Você entendeu? Fala para ele assim: desperta, tu que dormes. Literalmente, desperta, tu que dormes. Isso. E olha, meu irmão, minha irmã, nessa palavra nós buscamos essa fé. Paulo estava dizendo, essa fé, essa que vem dessa experiência com Deus, e traz essa paz que supera todo o entendimento. É isso que nós queremos buscar hoje na nossa vida de oração. Há uma palavra no Evangelho de São Marcos. Nós vemos a liturgia do domingo passado, e nós meditamos muito sobre essa palavra. Eu quero retomá-la aqui hoje, que foi a palavra que os discípulos viveram com Jesus naquela barca, no mar agitado na Galileia. Muitas vezes nós lemos essa palavra, nós ouvimos esse texto do Evangelho. É o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, versículo 35. Eu vou retomar essa palavra aqui, que a igreja no mundo inteiro viveu 12º domingo do tempo comum. Você tem a sua Bíblia aí, pega rapidinho, Marcos 4, versículo 35. Palavra maravilhosa nessa madrugada, nesse dia de vigília, nesse dia e nessa grande jornada espiritual. O evangelista Marcos diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos a outra margem. Senhor, quem convidou os discípulos? Si mesmo, Senhor, que está aqui no meio de nós. Passemos a outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Alguns barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que você observe nessa passagem, talvez você já tenha observado isso muitas vezes, que foi Jesus quem os convidou a passar para outra margem. Andar com Jesus é correr riscos, no melhor sentido da palavra. Eles estavam diante da pregação de Jesus para aquelas multidões. Eles podiam ter ficado ali, simplesmente em terra firme, mas Jesus os chamou dizendo: passemos para outra margem. Como quer dizer? Sai do seu lugar, porque você vai ver coisas grandes ainda do outro lado. Ei, querido, querida, sai do seu lugar, porque você vai ver coisas grandes do outro lado.
O que Jesus queria é que eles experimentassem a força do seu poder, o seu socorro. Ah, Padre, então é Jesus que manda as tribulações? É Jesus quem manda os problemas? Não, São Tiago na carta vai explicar para nós que não é Deus quem nos tenta, mas Deus está conosco para vencer as tentações. Aqui Jesus os chama para partir para o outro lado, e São Marcos registra isso: e levaram-no consigo no barco. Essa é a pergunta mais importante que precisamos fazer: se Ele está ou não no barco da nossa vida. Quantas vezes a gente tem a péssima mania de ficar olhando o tamanho das ondas, o barulho do vento, a medida dos problemas. Quantas vezes dizendo até para as pessoas, e a gente vai aumentando até: ah, você não sabe o que eu estou passando. Ah, minha esposa. Ah, meu marido. Ah, meu filho. E a gente vai contando com detalhes. A gente tem a péssima mania e o péssimo hábito de ficar colocando uma fita métrica e, quem sabe, mensurando, colocando lente de aumento. Claro que os problemas já têm o seu tamanho, claro que ele já tem a sua dificuldade, o seu peso. Não, Padre, não está aqui diminuindo aquilo que a gente tem vivido e atravessado, não. Não é fácil para você, mãe, que está agora aqui orando e sabe que o seu filho está numa noitada aí, só Deus sabe onde ele esteja. Eu entendo a sua dor, sua angústia, mas eu quero dizer para você que o Deus que você crê, Ele é muito maior que a tua preocupação. O Deus a quem você serve, Ele é todo poderoso. Você e eu, nós temos os olhos ali com o problema à nossa volta. Deus não. Deus vê o ontem, vê o hoje e já vê o amanhã. Eu falo isso porque eu sei que nessa madrugada tantas mães trazem agora com os joelhos marcados uma súplica diante do Senhor: olha pelos meus filhos, Deus, onde quer que eles estejam agora. Talvez você, pai e mãe, nem saiba. Quantas mães eu escuto dizer: Padre, eu só consigo dormir quando eu escuto a fechadura, a porta batendo. Eu sei, meu filho chegou em casa. Não estou diminuindo o problema. Ou quem sabe você que recebeu um diagnóstico médico e vai enfrentar um tratamento. Não estou diminuindo o seu problema, mas eu repito, eu quero te dizer: para de ficar medindo o tamanho das ondas, para de ficar escutando só o barulho dos ventos. A pergunta é outra: quem é que está com você no barco da sua vida? É o Senhor, sim ou não? Se é Ele, confia, confia, meu irmão, minha irmã, olhando para esse Jesus que está no barco da nossa vida. Talvez você pense: Padre, na minha mesa lá, na minha empresa, no meu trabalho, tem um monte de boleto para pagar, dificuldade, tribulação, a vida não está fácil. Mas eu vou repetir: o Deus que você crê, Ele é infinitamente maior do que qualquer nuvem de problemas, do que qualquer mar agitado. Confia, confia no Deus que te chama. Vamos ficar de pé, nós vamos colocando nosso coração diante de Deus, e nós vamos pedir a Deus essa graça da confiança, essa graça da fé. Você que está em casa sonolento, fica de pé também e reza conosco, como aqui no santuário. Nós vamos rezar pedindo essa graça ao Senhor. Estende a sua mão para Ele aqui no Santíssimo Sacramento e diga assim: Senhor, não importa o tamanho das ondas, nem o barulho do vento, não importa o mar agitado, o que importa para mim é a certeza da Tua presença no barco da minha vida. E eu sei, Jesus, que o Senhor está comigo. Diga para Ele com fé: eu sei, Jesus, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte,
nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Se você crê nisso, nessa palavra poderosa do Evangelho, Jesus está na barca da sua vida e você pode confiar. Abre a sua boca, vai falando do seu jeito para Ele, e vamos cantando, pedindo ao Senhor essa graça da confiança no Senhor. Essa palavra é uma palavra que trazemos no nosso coração, e muitas vezes, pode se sentando novamente, palavra que acabamos de rezar, lembrar isso para nós. Agora talvez seja fácil, mas no meio da tribulação, o tentador quer nos roubar essa certeza. O Evangelho diz assim, que surgiu então uma tempestade bem forte. Quantos aqui já viveram tempestades bem fortes? Deixa eu ver. Tempestade bem forte. Não estou falando da chuva só. Estou falando daquelas tribulações, sabe, que você não sabe quando vai parar. E às vezes vem uma e vem outra, né? Parece que vem atacado, sabe? Quando começa um problema, vem outro junto e, não é assim? Parece que vem um pacote. Bem-vindo, bem-vinda. Todos nós já passamos por muitas tempestades, talvez estejamos passando e ainda passaremos, mas repito, o mais lindo é que Jesus, diz o Evangelho, estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Esse detalhe de São Marcos é lindo. São Marcos parece um fotógrafo. Ele está tirando uma fotografia daquela cena. Jesus dormindo sobre um travesseiro. A cena para mostrar para nós. São Marcos não estava lá nessa cena. Ele ouviu essa pregação de um outro apóstolo, que foi São Pedro. E ele vai relatando Jesus dormindo na barca. Essa palavra nos faz lembrar o Salmo 120, quando o salmista, ele diante da tribulação que ele está vivendo, ele diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O salmista no Salmo 120 vai lembrar, e ele vai falar no versículo seguinte,
que o Senhor não dorme e nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. É lindo, irmãos, entender que Jesus, Ele tem uma natureza igualzinha à nossa natureza humana, mas sem deixar de ser Deus, porque Ele também tem uma natureza igualzinha do Pai, igualzinha do Espírito Santo. Ele é Deus e Ele é homem. Enquanto o homem dormia na barca, enquanto Deus jamais dorme. Enquanto o homem cansado do trabalho, exausto das pregações, dos atendimentos, das lutas, Jesus dormia sobre um travesseiro. Enquanto Deus vigia sobre a nossa vida. Essa palavra de Marcos dizendo que Jesus dormia sobre um travesseiro me fazia recordar esse salmo, que muitas vezes eu rezei em situações diversas da vida. Talvez você também. Essa palavra, ela tem que gerar em nós uma atitude. Os discípulos fizeram isso. A atitude deles diante da tempestade podia ser qualquer uma. Eles podiam se descabelar e dizer: e agora? Jesus nos abandonou. E agora? Onde está Deus? E agora? Meu pai morreu, minha mãe. E agora esse acidente? E agora esse problema? Onde está Deus? Não, os discípulos não fizeram isso. Os discípulos foram até lá, chacoalhá-lo: Senhor, estamos perecendo, não te importas? Senhor, acorda, Senhor. Ou seja, que atitude é essa? É atitude de súplica, de oração. Meu irmão, minha irmã, pode acontecer de Jesus permitir uma tribulação da nossa vida e parece que Ele está dormindo e demora a acordar. Ele está esperando a minha e a sua súplica de ir até Ele, de ir até Ele. Ele tem a última palavra. A palavra do Evangelho diz que Ele, numa palavra, dirige-se ao mar e aos ventos: cala-te, ó mar, acalma-te, acalma-te, ó mar, cala-te, ó vento. É Ele que tem poder sobre a natureza. É Ele que tem poder para multiplicar os pães, para ressuscitar os mortos. É Ele que tem poder para ficar escondido sob as aparências do pão e do vinho em cada Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Pode acontecer da gente ficar duvidando do poder de Deus, olhar só para a sua humanidade e achar: não, Ele está dormindo lá, Ele não tem poder algum. Como olharam aqueles homens e mulheres em Nazaré, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré e reza, aí faz aquela pregação. O texto do Evangelho diz assim, que Jesus não pôde fazer ali milagre algum. Eles ficavam observando só a humanidade dele. Não é ele o filho de José, não é ele o filho de Maria. Nós não conhecemos seus irmãos, sua família, seus parentes. Pode acontecer de você colocar seus olhos só na humanidade de Jesus, ou ficar medindo o seu poder, dizendo: ah, mas aqui já é demais, Deus não pode, ah, aqui já é demais. Será que essa cena do Evangelho, essa tribulação que eles viveram no mar da Galileia, é um exemplo para nós? Porque muitas vezes o mar da nossa vida vai ficar agitado assim. E eu vou repetir aquilo que eu disse anteriormente: não importa o tamanho das ondas, nem o barulho do vento, não importa o quanto o mar esteja agitado, o importante é você perguntar: Jesus está aqui ou não? Ou eu vou expulsá-lo com os meus pecados? Eu vou expulsar a graça? Vou viver no pecado, é isso? Não, vou viver com Jesus. Então Ele está aqui, a minha aliança com Ele permanece. Então Ele está aqui. Até quando eu estava longe, Ele foi me buscar, Ele não desistiu de mim, Ele está aqui. E é isso que interessa. Mas por que, Padre, então, que Ele não faz logo o mar se acalmar? Eu não sei. O que eu tenho é um relógio, mas Ele é o dono do tempo. É Ele o Senhor do tempo e da eternidade.
O livro do Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele o dono do tempo. Para de dar conselhos para Deus, de ficar dizendo o que Deus tem que fazer. Ele sabe. O que eu e você precisamos fazer é suplicá-lo, é nos submeter a Ele. É como o leproso do Evangelho de anteontem, que de joelhos suplicava: se queres, podes limpar-me. Ele tem poder para isso. Ele é o dono do céu e da terra, o dono dos mares, o dono dos ventos, o dono da nossa vida. Foi Ele que nos deu a existência. Meu irmão, o que eu quero dizer é que a paz que você procura precisa ser buscada nessa relação íntima com Jesus. Tira essas formalidades, quem sabe todos esses protocolos que foram colocados ao longo da nossa vida. Dobra teu coração diante dele, rasga tua vida diante dele, tua alma. Chora se preciso for na presença do Senhor, mas não deixa de ter vida de oração. É daí que vem a paz que você busca. Não vem do ansiolítico, lá vai só acalmar as reações químicas atuarão no teu corpo. A paz vem de outro lugar, vem da certeza dessa presença. Meu querido, preste atenção aqui numa coisa. Ei, você mesmo, não fica esperando que tudo à sua volta esteja calmo para você buscar ter uma vida sólida de comunhão com Deus. Busca agora. O livro de Daniel, quando cita o terror que os judeus passaram na Babilônia no exílio, tudo ali era contrário àquilo que eles tinham aprendido. O paganismo, a comida, a bebida, as formas de viver, a idolatria, o incenso queimado para os ídolos, tudo era contrário àquilo que eles tinham aprendido. Mas Daniel e aqueles 3 jovens dançando no meio do fogo, eles aprenderam qual é o caminho para viver no meio da tribulação. É o louvor a Deus. Ali no cântico de Daniel, eles diziam: obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, anjos do Senhor. E Daniel foi cantando, louvando a Deus por todas as criaturas. O que nós aprendemos com aquela tragédia na história do povo de Israel, longe da pátria, longe do templo, longe dos costumes, longe da terra santa que Deus tinha dado para eles. O que nós aprendemos com aquela tragédia na história do povo de Israel é que havia ali um pequeno resto. Sim, a Bíblia diz, um pequeno resto. Os anauíns, os pobres de Javé, aqueles que colocaram a sua confiança no Senhor. Quando Ciro, rei da Pérsia, publica lá o edito para que eles pudessem voltar para a sua terra, dando liberdade para eles, muitos já nem quiseram voltar mais, se misturaram tanto no pecado da idolatria da Babilônia, que já nem se recordavam mais de Israel. Mas havia ali um pequeno resto que foi fiel ao Senhor. Eu quero fazer parte, no meio da lama desse mundo, desse exílio que vivemos, eu quero fazer parte desse resto, do resto de Israel. E você, responda para Deus hoje. Ali, o salmista narra para nós, num daqueles salmos do exílio, que os opressores pediam assim: cantai hoje para nós algum cântico de Sião. E o salmista diz que foi lá, nós penduramos as nossas harpas, junto aos salgueiros, junto aos rios da Babilônia. Nossos opressores pediam: cantai hoje para nós algum cântico de Sião. Eram famosos pela harpa, pela cítara, pela lira,
pelas canções, pelas melodias. As nações vizinhas queriam ouvir. E o salmista reza assim: como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha língua ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? E esse pequeno resto foi fiel ao Senhor. Eles voltam para a terra de Israel. Diz lá o livro das crônicas, o livro dos reis, que eles recomeçam a história. O templo destruído, não tinha pedra sobre pedra. Eles começam fiéis à lei de Deus, com o sacerdote Esdras, com Neemias. Eles recomeçam aquela reconstrução. Mas deixa eu dizer, preste atenção aqui. Por que eles tiveram força para a reconstrução? Porque foram fiéis ao Deus da aliança. Muitos se perderam no exílio, como acabei de dizer. Muitos. Está na moda, todo mundo faz, o mundo mudou, agora é assim mesmo, não precisa tanto, para que isso? Porque esse radicalismo, vamos viver, vamos curtir a vida. Muitos, naquele lamaçal da vida na Babilônia, ali se perderam. Meu querido, preste atenção no que Deus está te dizendo nessa madrugada. Queira fazer parte desse resto de Israel. Nós seremos poucos. Sim, no fim dos tempos nós seremos poucos, mas que sejamos fiéis. Não espere haver multidões para você ir no bando, no rebanho. Não, seja fiel por você mesmo. Seja fiel a Deus por aquilo que você já experimentou dele. Seja fiel a Deus porque você já provou da ação dele na sua vida. Seja fiel por isso. Ainda que outros à sua volta não queiram mais caminhar. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Era assim que eles rezavam. Era assim que no exílio eles choravam, de saudade de Sião, de saudade do templo, de saudade do Santo dos Santos, de saudade da presença de Deus. Meus irmãos, eu não sei se se amanhã ou depois nós teremos oportunidade de liberdade de fazer o que estamos fazendo hoje. Eu não sei o que aparecerá diante desse mundo tão perverso. Que liberdade teremos para continuar exercitando a nossa fé? Mas eu tenho uma certeza: quer estejamos no meio de uma multidão como essa, ou no quarto fechado das nossas casas, ali nós poderemos adorar o Senhor. Como Jesus disse àquela mulher samaritana, ela confusa na religiosidade dela, se era no Monte Garizim ou se era no Monte Sião, onde devemos adorar. Uma vida moralmente confusa. 5 maridos, estava no 6º e aquele não era dela. Aquela confusão da vida, sabe? E ela, diante do Senhor que falava da sua vida, ela pergunta para Jesus então: mas onde é então que a gente tem que adorar, viver a religião? E Jesus fala com ela: mulher, virão dias, ei mulher, virão dias em que os verdadeiros adoradores hão de adorar ao Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. São esses adoradores que o Pai procura. Eu quero ser um desses. Vamos ficando de pé e vamos dizer isso para Deus, que nós queremos ser esses adoradores que o Pai procura. Quantos adoradores o Pai pode encontrar hoje nessa igreja, em casa, nessa transmissão? Você que está aí com o seu celular, ou está com a televisão ligada, você que está aqui no santuário, na rampa, lá fora, no auditório, são esses adoradores que o Pai procura. Você pode dizer para o Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me encontrou. Diga para Ele: o Senhor me encontrou.
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vim aqui para te adorar, Eu vim aqui para te adorar, exaltar o teu nome, exaltar o teu nome, declarar a tua soberania declarar a tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre os meus. sobre os meus. Eu venho declarar hoje Eu vim declarar o hoje teu senhorio. teu senhorio. Por isso, meu irmão, minha irmã, ergue os seus braços comigo assim, lá no alto, mais alto que você puder. Isso mesmo, vai lá no alto, como alguém que quer buscar algo que está muito acima. Vai, isso, se preciso for, sobe até na ponta do pé. A palavra diz isso. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Abre a sua boca e vai dizendo isso: eu vim te buscar, Senhor. Eis-me aqui. Eu venho clamar o teu socorro Eu venho clamar o teu socorro sobre as situações da minha vida. sobre as situações da minha E eu sei E eu sei que só o Senhor, que só o Senhor só o Senhor pode ser por mim. pode ser por mim. Vamos cantar ao Senhor, pedindo essa graça. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Grande morte, a tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Meus irmãos, já nessa hora, daqui a pouco Jesus vai passar no nosso meio. E eu queria que você experimentasse na sua vida e na sua história, fizesse uma experiência de Deus como fizeram os homens da Bíblia. O que passava pelo coração de Abraão quando ele subia aquela montanha para sacrificar o seu filho, o Monte Moriá. Quanta angústia, quanta luta, quantas perguntas, mas havia ali uma palavra de fé: Deus proverá. Repete comigo: Deus proverá. Deus proverá. Talvez você esteja subindo também ao Monte Moriá. Eu não sei quem é o teu Isaac que Deus tem pedido, mas tenha certeza nessa palavra da fé: Deus proverá. Deus proverá. Faz a tua parte, pega tudo que for preciso e vai, porque Deus proverá. Um outro exemplo que eu podia citar para você: Jacó lutando com Deus, e ele dizendo para Deus que ele não sairia dali sem receber a graça que ele precisava, a bênção que ele estava buscando. Ele não sairia dali. Diga para Deus com fé também: eu não vou sair daqui, Senhor, sem essa graça. Eu não vou sair, porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar essa graça, como deu Jacó, às vezes mancando, claudicante, ferido, mas abençoado. Ferido, mas abençoado. Ou quem sabe como Moisés, olhando o deserto adentro, no cansaço, quem sabe com o medo de Faraó que vem atrás com as suas tropas, e tendo à sua frente um mar, a certeza de que Deus vai agir no tempo certo. Ele vai abrir o mar. Eu não sei qual é a hora, como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus.
Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele pode todas as coisas. Por isso, eu não sei qual é a experiência de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Davi, mas sobretudo a experiência de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando olhava à sua volta, ela via Herodes dominando e matando, massacrando os inocentes. Mesmo assim, diante dos horrores que ela vivia à sua volta, ela dizia: minha alma engrandece o Senhor, porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Herodes estava no poder, mas ela já profetizava na fé. Ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. É assim que com a nossa mãe nós queremos viver essas 24 horas de oração. Você que está em casa, você que está rezando aqui conosco, olha para Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor, enquanto eu vou chamando aqui o meu irmão, o Padre Everson, para assumir esse momento da adoração e viver conosco esse momento. Vamos cantando. Passar por sobre as ondas